Então, estamos vendo a função delta de Dirac, né? A gente falou que formalmente não existe essa função, né? O matemático chama ela de uma distribuição e tem um tratamento tudo mais rigoroso, né? A nossa forma de abordar ela foi definindo, entre aspas, como aquela função que satisfaz esses dois requisitos, né? Que a função é nula em qualquer parte do eixo x, exceto na origem, em x igual a zero, e tal que a integral definida, né, a área abaixo da curva dela, vindo de menos infinito até mais infinito, seja 1. Então, eu até argumentei que que é impossível encontrar uma função que satisfaça isso, né? Mas eu dei algumas visualizações gráficas de funções que tenderiam a se comportar como uma delta, né? Então, para todos os efeitos pragmáticos de cálculos que a gente vai fazer, operações que a gente vai fazer, então a gente vai enxergar essa delta, né, como uma função, né, cujo gráfico é como este que está aqui, né, onde a função de fato vale zero em grande parte do eixo, né, e que em alguma vizinhança aqui de x igual a zero não seja zero. Mas então estou abrindo mão, né, do primeiro requisito. O primeiro requisito dizia que em toda parte do eixo x, somente na origem, né, não podia ser zero, né? Mas em qualquer lugar do eixo x, que não fosse a origem, tinha que ser zero, né? Com esta visualização que a gente vai utilizar, a gente vai permitir que haja uma vizinhança aqui em torno de x igual a zero, onde a função não seja nula, e é nessa vizinhança que ela cresce como um pico muito grande, né? E a gente vai estar fazendo com que a largura, né, desta vizinhança tenda para zero, com a precisão que a gente quiser, mas vai estar fixo. Vai ser algum epsilon aqui muito pequeno, mas vai estar fixo. 10 a menos 50, por exemplo, né? 0,00001 no final, né? Mas vai estar fixo. E aqui vai ser uma altura que tende para o infinito, mas não vai ser infinito, vai ser um número extremamente grande, de tal forma que a área abaixo deste pico seja 1. Né? Em termos pragmáticos, é isso que a gente vai estar fazendo. Então, vai estar acontecendo, sim, o segundo requisito, e o primeiro requisito não vai estar sendo respeitado à risca, né? Mas bastante bem, entre aspas, entendendo por bastante bem isso de que aqui é uma vizinhança de x igual a zero. Mas não é exatamente em todos somente o ponto x igual a zero onde a função não seja nula, tá? Bom, vou começar vendo um par de propriedades que vão ser de utilidade, né, da função delta para nossos cálculos que vamos fazer com transformada de Laplace, tá? Então, comecemos aqui duas propriedades. Então, a primeira propriedade que a gente vai ver é que a integral definida de menos infinito até mais infinito, tá? Delta, avaliada em x menos x0, deve ser 1. Né? Isso, na verdade, não deveria chamar a nossa atenção, porque o que é esta delta de x menos x0? É a própria delta inicial deslocada em x0 unidades para a direita, se x0 for positivo, né? Se a gente quiser visualizar isto, o gráfico aqui vai estar x0, supondo que x0 seja positivo, então aqui vai estar apresentando o salto, aquele pico, né? E aqui retorna para zero. Então, este seria o gráfico da delta em x menos x0. X, y, vai estar zero. Bom, e
que está dizendo esta propriedade é que a área abaixo deste pico continua sendo 1. É claro, já era 1 quando este pico estava localizado em x igual a 0. O único que agora a gente está fazendo é deslocar o gráfico para o ponto x igual a x0. De qualquer forma, quando a gente tomar a área vindo de menos infinito até mais infinito, a gente vai passar abaixo desse pico e vai ter que dar 1. Então é totalmente razoável essa propriedade. Muito bem, esta segunda propriedade já não é tão imediata. Então, diz que a integral de menos infinito até mais infinito, uma função f de x, multiplicando a delta em x menos x0 de x, vem dado por f em x0. A função f avaliada em x0. Né? Há um requisito importante, sim, que o requisito é que esta função f deva ser contínua nesse ponto x0, né? Onde f é contínua em x igual a x0. Tá? Então, esta segunda propriedade não é tão fácil de se enxergar. Tem uma interpretação, sim, que eu vou ver já já. Mas eu já aproveito para antecipar para vocês de que a primeira propriedade vem a ser um caso particular da segunda propriedade. Vejam que se a gente escolhe a função f de x como sendo a função constante 1, f de x igual a 1. Se ela é constante, então aqui vai 1, e aqui vai 1, e se reproduz a primeira propriedade. Tá? Então, a segunda propriedade é mais geral ainda do que a primeira. Bom, vamos lá com a demonstração destas propriedades. E aqui esta demonstração, em algum ponto, a segunda, sobretudo, não vai ser com 100% do rigor matemático, porque, repito, delta é uma distribuição, tem que uma abordagem matemática muito mais rigorosa, né? Aqui a gente vai estar trabalhando simplesmente com esta visão daqui, né? Então, vamos lá. Na primeira, a gente chama de I a integral em questão, né? A integral que vem de menos infinito até mais infinito da delta avaliada em x menos x0. E a gente quer provar que esta integral vale 1, sabendo sim que a delta já obedece os requisitos com os quais a gente definiu ela. Né? Bom, neste caso, a demonstração é simples, é fazer uma mudança de variáveis. Né? Então, mudança de variáveis. Então, chamamos x menos x0 de O, ou seja, x igual a x0 mais O. Né? O diferencial da variável x, né, de x, é simplesmente du, né, porque x0 é um número constante. E por outro lado, os limites de integração, né, que são x igual a menos infinito, x igual a mais infinito, né? Quais são os correspondentes limites de integração para a variável u? Então, se x está valendo menos infinito e x0 constante, x0 vale 10, por exemplo, u vai continuar sendo menos infinito. E analogamente, se x for um número infinitamente grande, né? 1 milhão, e x0 vale 10, né? U seria quase que 1 milhão, mas se x vai para mais infinito, significa que U também vai para mais infinito. Então, acabaram não mudando os limites de integração. Então, essa integral vem dada como uma integral que continua vindo de menos infinito até mais infinito, só que
no argumento aqui, agora temos delta de u. Né? U igual a x menos x0. E o diferencial de x acabamos de ver que é igual ao diferencial de u. Portanto, o que apareceu aqui é a integral de menos infinito até mais infinito de delta de u du, que é a que aparece na nossa definição da função delta. Um dos requisitos é, por definição, que ela obedeça que esta integral daqui seja 1. Portanto, I vale 1. Né? Por definição, por um dos requisitos da definição. Então, com isso, a gente já provou esta primeira propriedade. Bom, vamos agora com a segunda, que é menos trivial. Então, de novo, vou dar um nome à integral em questão, vou chamar de J, J que vai depender de x0, tá? Esta integral, menos infinito até mais infinito da função f de x, que multiplica delta de x menos x0. E o que a gente quer provar é que isso vai dar como enunciado f avaliado em x0. Então, vou começar com uma intuição gráfica, né? Pensando em como que vai ser o gráfico desta vez desta função f que multiplica a delta em x menos x0. Né? O gráfico de x menos x0 a gente já colocou. De delta em x menos x0 a gente já colocou. Né? É um pico, né, que acontece em x igual a x0. E fora da região desse pico, a função é nula. Então, vejam, pelo fato de estar multiplicado por uma função f, o produto delas vai continuar sendo algo que seja nulo fora daquela vizinhança em que x igual a x0. Né? Então, vamos continuar aqui tendo... Aqui vai estar x0 x. Então, fora da vizinhança de x igual a x0, a função vai ser zero, vai ser nula, né? Porque a delta é nula. Então, mesmo que eu multiplique por uma função f, né, ela continua sendo zero. Agora, quando x igual a x0, o gráfico desta delta, né, é este pico aqui, né? O gráfico da delta em x menos x0. Agora, então, em que vai influir f de x multiplicando essa delta? Claro que vai alterar este gráfico, né? Tá? Se esta é uma vizinhança muito pequena, que é o que a gente vai estar assumindo sempre, muito pequena, e esta função f, e aqui vem o requisito importante, se esta função f é contínua quando x igual a x0, significa que esta função f não muda abruptamente quando considero valores de x que estão na vizinhança de x igual a x0. Isso significa que a função f seja contínua nesse ponto. Então, basicamente, a função f de x, quando x estiver nessa vizinhança de x igual a x0, vai assumir o valor f em x0. Né? Então, o efeito gráfico, né, é que o que a gente vai ver aqui, a gente vai ver esse pico, só que a diferença do pico anterior vai estar multiplicado por um fator que vale f em x0. Né? Porque a função f de x se comporta constante nessa vizinhança por ser contínua nesse ponto. Então, digamos que a altura deste pico aqui, né, vai ser f de x0 vezes, vou colocar assim, o valor infinito que assumia a outra quando a largura
né, tendia para zero. A largura tendia para zero e a altura tendia para infinito, né? Então, este é o infinito que vem proveniente da delta, né? Mas esse infinito ainda vai estar multiplicado por um fator f de x0. E, bom, a grosso modo, né? Então, na hora de calcular esta integral, se isso daqui se comporta desta forma, como f de x0 vezes esse pico, o f de x0 pode ser colocado em evidência e vai ficar a área abaixo do pico, que vale 1. Então, o resultado desta integral vai ser simplesmente f de x0. Essa é mais ou menos a forma de visualizar isto e é o que eu vou fazer aqui na continuação. Vocês veem que não há um rigor 100%, não é 100% rigoroso, mas é a parte que a gente consegue visualizar e tirar da nossa forma de abordar a delta de Dirac. Então, vamos lá. Escrevemos isto como j de x0. Então, vamos escrever como uma integral que, em vez de vir de menos infinito até mais infinito, vem de x0 menos epsilon até um x0 mais epsilon, da mesma função que está sendo integrada. Né? Por quê? Porque, digamos, estou colocando que a vizinhança, né, aqui está x0 mais epsilon, aqui está x0 menos epsilon. Então, antes desse ponto x0 menos epsilon, esta função era nula. E depois desse ponto x0 mais epsilon, a função aí também é nula. Então, na integração, só contribui o que acontece no intervalo x0 menos epsilon, x0 mais epsilon, que é o que eu coloquei aqui. Tá? Bom, esse é o primeiro passo. O segundo passo, né, é colocar que aqui a gente pode trocar o f por f de x0. Né? E por quê? É porque este epsilon, em princípio, está tendendo para zero e esta função é contínua, então pode assumir o valor f de x0. Então, esta é a parte que não estou fazendo tudo com 100% de rigor matemático, porque a gente teria que escrever, então, formalmente, estamos tomando o limite quando epsilon vai para zero, e aqui este f, tomamos o limite dela quando vai para x0, e aí surgem problemas que, em princípio, a gente tem que ver se os dois limites comutam, para depois, posteriormente, colocar este f em x0 fora. Né? E eu vi, quando a gente abordou uma das formas de representar a delta, que isso traz problemas. Né? Então, por isso que a gente está ficando com a versão em que esse epsilon é tão pequenino quanto a gente queira, mas está fixo. Né? Bom, então, essa passagem daqui para cá, né, pois f é contínua em x igual a x0. Bom, uma vez que a gente já enxergou que agora temos um valor constante aqui, agora podemos colocar ele em evidência, né? J de x0 é igual a f de x0, que multiplica a integral que vem de x0 menos epsilon até x0 mais epsilon da delta. E, bom, o que acabou ficando aqui é precisamente a área abaixo do pico da delta, né? De x0 menos epsilon até x0 mais epsilon. Se a gente quiser, a gente pode reescrever isto aqui, de novo agora, como sendo a integral que vem de menos infinito até mais infinito da delta de x menos x0 de x, né, para que apareça a propriedade anterior, onde a gente falou que isto vale 1. Né? Mas em estrito rigor não é necessário fazer esta última passagem, né, porque o que a gente precisa utilizar é que a área abaixo do pico seja 1.
isso que está aqui. Tá? Bom, e ficou 1 multiplicando f de x0. Então, a integral em questão vale f de x0. Então, falei para vocês que não tem um rigor 100% matemático, mas sim é importante destacar aqui que foi uma parte extremamente importante demandar que a função f de x tenha sido contínua. Isso foi utilizado quando eu passei da segunda linha para a terceira linha, porque eu substituí o valor de f de x pelo valor de f em x0. E o argumento para fazer isso é que se o intervalo é muito pequeno, né, x0 menos epsilon, x0 mais epsilon, né, esse intervalo for muito pequeno, se a função for contínua, então ela não varia muito nesse ponto. Agora, se a função for descontínua, quando chega a x0, pode mudar abruptamente e já não é mais verdade isso. Então, essa parte, pelo menos, foi utilizada. Tá? Muito bem, essas duas propriedades vão aparecer quando a gente estiver trabalhando com a transformada de Laplace, né? A gente vai estar trabalhando, vai aparecer em algum momento a transformada de Laplace de uma delta, ou de uma delta que multiplica alguma função. Isso vai aparecer eventualmente em alguma equação diferencial. Tá? Bom, então, agora sim, a gente tem condições de iniciar propriamente o capítulo da transformada de Laplace, né? Que é a parte importante, a parte principal deste capítulo. Capítulo 2, transformada de Laplace. Ok, eu vou precisar dar uma refrescada de memória de algo que se vê em cálculo 1, né? Na última parte de cálculo 1, que são integrais impróprias, integral imprópria da primeira espécie. Este é um assunto que às vezes o professor de cálculo 1 não consegue abordar, porque são muitas coisas em cálculo 1. Eu mesmo já dei essa disciplina e fica muito puxado no final ver aplicações da integral definida, onde se calcula volumes de revolução, áreas de superfície de revolução, entre outras coisas, e surge por aí o tópico das integrais impróprias, tá? Mas às vezes simplesmente não dá para ver isso. Bom, e vou ver isso aqui muito rapidamente, mas para refrescar a memória, e menciono que o motivo pelo qual vou ver isso aqui é porque o que a gente vai definir como transformada de Laplace de uma função é uma integral imprópria da primeira espécie. Tá? Então, por isso que eu vou ver isso aqui. Então, não vou ser 100% rigoroso. Integrais da forma integral de a até mais infinito de f de x, integral de menos infinito até b de g de x, ou integral de menos infinito até mais infinito de h de x, né? São chamadas de integrais impróprias da primeira espécie.
né? O que identifica estas integrais é que um ou mais dos limites de integração são infinitos, né? No primeiro caso, é o limite superior da integral, que é infinito. No segundo caso, é o limite inferior, que é menos infinito. E no terceiro caso, os dois limites, o inferior e o superior, dois limites de integração, são infinitos, né? Quando acontecer que qualquer um daqueles limites de integração seja infinito ou menos infinito, a gente vai chamar essa integral de integral imprópria. Bom, então a peculiaridade é que por causa de possuir um dos limites de integração ou os dois, né, a gente vai estar calculando a área, digamos, abaixo de uma curva, né, num intervalo cujo comprimento é infinitamente grande. Então, quando a gente faz um cálculo desse tipo, né, calcular a área abaixo de uma curva, né, ao longo de um intervalo de um comprimento infinitamente grande, pode acontecer com muita frequência que divirja, né, que o valor dessa área abaixo dessa curva seja infinito. Por quê? Por causa de que o intervalo de integração é infinitamente grande. Vejamos isso com alguns exemplos. Tá? Então, exemplo 1. Que seja bastante trivial, tá? Então chamemos de I1 igual a integral de 1 até mais infinito de x² de x. É um exemplo trivial, tá? Bom, a que corresponde a isto, né? É a área abaixo da curva x², que é uma parábola, né? Aqui está y, aqui está x, aqui está 1. Né? Se a gente desenhar aqui, se a gente fizer aqui o gráfico da parábola, ali vai. Aqui viria, né? Mas começa a partir de x igual a 1 em diante, né? Ali. Né? E a gente está calculando a área abaixo desta parábola, a partir de x igual a 1 em diante. Então, é claro que como isto vai até o infinito, esta área aqui vai dar um valor infinitamente grande, né? Como que a gente faria isso aqui? Para ver matematicamente isso, bom, a gente calcula a primitiva de x², que é x³ terços, né? E avalia em 1 e mais infinito, né? Isso significa que I1 é igual a 1/3. Esta função x³ avaliada a mais infinito, a gente escreve isso como limite quando x vai para mais infinito de x³, menos esta função x³ avaliada em 1, menos 1. E bom, este limite daqui, de x³, quando x³ vai para mais infinito, é infinito, né? Portanto, infinito menos 1 continua sendo mais infinito, e tudo isto é mais infinito. Ou seja, diverge, que era o que a gente esperava. Então, esse é um exemplo bastante simples. Mas vejamos agora as sutilezas que podem acontecer quando a gente está considerando integrais impróprias da primeira espécie. Exemplo 2. Tá. Suponhamos que a gente considera agora esta outra integral. I2 igual a integral a partir de 2 até mais infinito de exponencial de menos x de x. Então,
é a área abaixo desta curva a partir de x igual a 2 até mais infinito. Grafiquemos isso. Aqui está x, está y. Então, a exponencial que decai, né? Aqui vem aqui, aí vai ter x2 e aqui decai. Né? Com a sínteta horizontal, y igual a 0. Né? Então, aqui vai estar x igual a 2. Então, a nossa curva começa a partir desse ponto aqui. Daqui em diante. E o que a gente está calculando aqui é a área abaixo desta curva. A partir de x igual a 2 em diante. Ali. Então, à primeira vista, vem a suspeita de que isto agora possa ser infinito, assim como no caso anterior, mas é claro, aqui já não é tão claro que vai dar infinito, porque no outro caso a curva crescia. Então, à medida que a gente se afastava para o infinito, cada vez estávamos acrescentando uma quantidade maior. A área dos retângulos abaixo da curva era cada vez maior. Mas desta vez, né, quando a gente vai avançando hacia mais infinito, a área dos retângulos abaixo desta curva cada vez é menor. Então, é verdade que a gente está somando áreas de infinitos retângulos abaixo desta curva, né? E por esse lado, aí vem a suspeita de que isso possa dar infinito, mas temos que tomar cuidado porque a área de cada um desses retângulos que está abaixo desta curva está tendendo para 0. Então, não é tão claro se o resultado disso tudo vai dar algo finito ou algo infinito. Então, tem que fazer o cálculo. E esse é um cálculo que a gente pode fazer porque a gente conhece a primitiva da função exponencial, né? A primitiva é menos exponencial de menos x. E é para avaliar isso entre 2 e mais infinito, né? Então, aqui vem 2 igual menos. Então, escrevemos isso como um limite quando x vai para mais infinito da exponencial de menos x, menos esta função avaliada em x igual a 2, exponencial de menos 2. Bom, e aqui vem a parte-chave, quanto vale este limite? Bom, a função exponencial de menos x, né, aqui está o gráfico, quando x vai para o infinito, ela vai para 0. Então, este limite daqui vale 0. E, portanto, o resultado da integral deu algo finito, né? Deu igual mais exponencial de menos 2, que é algo finito. Né? Então, neste caso, apesar da gente estar integrando num intervalo, né, de comprimento infinito, apesar disso, o valor da integral imprópria em questão deu algo que é finito. Então, isso já é para chamar a nossa atenção, né, que quando a gente se encontra com integrais impróprias, né, o resultado pode ser infinito ou também pode ser finito, e isso vai depender de cada função. Né? Então, vejamos um terceiro exemplo. Tá, vejamos aqui, não quero repetir o exemplo, e 3 igual, vamos lá. Okay. Integral aqui de 1 até mais infinito de dx sobre x. Tá, vejamos, é outra curva aqui. Né? Então, desta vez, a curva em questão, né, é uma hipérbole,
y igual 1 sobre x. Então, uma hipérbole, o gráfico de uma hipérbole, vem aqui com a assíntota vertical em x igual a 0. E depois ela vem para 0 aqui, né? E a parte que nos interessa é a parte que começa a partir de x igual a 1 em diante. Então, esta parte está aqui. Então, aqui em cima, o gráfico que estava aqui em cima era exponencial de menos x, e o gráfico que está aqui embaixo é 1 sobre x, y igual a 1 sobre x. Bom, e a gente quer saber se desta vez a integral vai convergir ou não, né? Então, é claro, tudo vai ficar definido pelo comportamento desta função quando x vai para mais infinito. E são funções bem diferentes, né? Esta é 1 sobre x e esta é exponencial de menos x. Com exponencial de menos x, o comportamento foi tal que a curva praticamente grudou no eixo horizontal. Então, quando a gente foi para o infinito, a área abaixo dessa curva, dos retangulinhos abaixo dessa curva, não contribuiu com nada. Na verdade, porque a curva já estava grudada, estava em cima do eixo. Bom, e agora vamos ver o que acontece se a curva for 1 sobre x. Esta é uma integral para a qual conhecemos a primitiva, né? A primitiva de 1 sobre x é o logaritmo neperiano de x. Portanto, podemos calcular essa integral. 3, então a primitiva é logaritmo neperiano de x, né, avaliado em 1 e mais infinito. Isto seria logaritmo neperiano de x é mais infinito, escrevemos isso como um limite, quando x vai para mais infinito, o logaritmo neperiano de x, menos logaritmo neperiano de 1. A função logaritmo neperiano avaliada em 1. Logaritmo neperiano de 1 vale 0. Tá? E, por outro lado, logaritmo de x, logaritmo neperiano de x, quando x cresce indefinidamente, isso vai para o infinito. A função logaritmo neperiano cresce assim, vai para o infinito. Portanto, esta integral é divergente. Essa foi a resposta. Neste outro caso, é divergente. A gente não sabia a priori o que iria acontecer, né? Então, está aqui I3, né, igual a mais infinito. Diverge. Então, vou ver um último exemplo para ver como estas coisas são sutis. E com este último exemplo, espero dar um sabor do que vai acontecer quando a gente fizer os cálculos da transformada de Laplace, que eu falei para vocês que, por definição, vai ser uma integral imprópria da primeira espécie. Então, este exemplo, muito provavelmente vocês tenham considerado este quarto exemplo lá em cálculo 2, quando se vê em séries, né? E se vê a série P, a chamada série P, que é o somatório de 1 sobre n elevado a p, para estudar a convergência dela, né? E para estudar a convergência ou divergência dela, se utiliza o critério da integral, ou seja, se compara a série com uma integral que tenha o mesmo formato, né? E a integral em questão é a que eu vou escrever aqui, né? Então, seria I4 igual a integral de dx sobre x elevado a p.
tá? Até mais infinito, e pode começar aqui em qualquer valor positivo. Vou escolher 1, tá? Mas poderia ser 2, 3, 10, tá? Isso não vai afetar a resposta de se converge ou diverge, porque só depende de como que se comporta esta função no infinito. Bom, então a curva é 1 sobre x elevado a p, né? Se p for, por exemplo, 2, 3, 5, 10, se for 1 também, né? É uma coisa que decai, tem um comportamento qualitativamente similar, né, ao que a gente viu para 1 sobre x. Né? 1 sobre x vem a ser o caso particular em que p aqui vale 1. Né? Então, todas essas vão ter um comportamento de decair e ir para zero, e a gente quer saber se em todos esses casos vai acontecer ou não, a gente quer saber se vai divergir ou se vai convergir. Muito bem, acontece que a gente sabe calcular esta integral, né, a primitiva desta integral, e a primitiva desta integral é só lembrar de cálculo 1, né? Bom, primeiro aqui a gente pode colocar isso como x elevado a menos p. Tá? O integrando que está ali, 1 dividido por x elevado a p, o escrevemos como x elevado a menos p. Então, o que a gente sabe de cálculo 1 é que a primitiva é x elevado a menos p mais 1, dividido por menos p mais 1. Mas isso é verdade se p for diferente de 1. Né? Se p for diferente de 1. Quando p for exatamente igual a 1, corresponde ao caso do exemplo anterior, exemplo 3. Nesse caso, a primitiva é logaritmo neperiano de x, se p for 1. Tem esses dois casos. Então, esta é a função primitiva e ela deve ser avaliada nos limites de integração. Então, o segundo dos casos é aquele que acabei de considerar no exemplo 3, né? Isto dá logaritmo neperiano de mais infinito, né? Que diverge. Então, isto é mais infinito. Então, a gente já sabe que essa integral daí, quando p for 1, diverge. Agora, examinemos aqui, né? O que vai acontecer? À primeira vista, a gente pensaria, olha, vai ficar x elevado a um número negativo e mais infinito, isso vai dar zero. Mas tem que tomar cuidado para ver quando que este expoente daqui seja de fato algo negativo. Então, aqui temos que examinar isso com um pouco de mais de atenção. Muito bem, então, vejamos. Então, x elevado a menos p mais 1 dividido por menos p mais 1, que deve ser avaliado em 1 e mais infinito. Então, é igual a... Vamos colocar o fator 1 dividido em menos p mais 1 em evidência. Dividido em menos p mais 1 em evidência, que multiplica, e aí vamos ter que tomar esse limite. Limite, quando x vai para mais infinito, de x elevado a menos p mais 1. Essa é a primeira parte, essa função avaliada em mais infinito, menos essa função avaliada em 1. Bom, isso daqui avaliado em 1 dá 1 simplesmente. Então, temos que examinar esse limite, quando x está indo para mais infinito. Pois bem, este limite, né, vai depender desse expoente que está ali. Né? Desse expoente. Estamos considerando aqui
lembremos, estamos considerando aqui os casos em que P é diferente de 1. Já foi considerado o caso em que P é igual a 1 e aparece o logaritmo. Então, não vamos ter problema aqui com esse denominador, né? De que se P for 1, isto aqui poderia ser 0. Não vamos ter esse problema porque estamos considerando os casos em que P for diferente de 1. Tá, então, se P for diferente de 1, esse expoente também sempre vai ser diferente de 0. Tá, então, qual é a condição para que esse limite exista? A gente vê que se esse expoente que está aí for um número positivo, né, 2, 5, 10, né, x elevado ao quadrado, x elevado a 5, x elevado a 10, isso vai dar infinito. Né? Então, quando esse expoente que está aí for positivo, esse limite aqui vai dar infinito. Agora, se esse expoente que está aí for negativo, né, menos 1, menos 2, menos 15, né? Então, esse limite aí vai ser 0, porque corresponde ao limite de 1 sobre x, limite de 1 sobre x elevado a 10, limite de 1 sobre x elevado a 15, quando x vai para o infinito. Então, este limite daqui vai ser igual a mais infinito se o expoente menos P mais 1 for positivo. E vai dar 0 se o expoente menos P mais 1 for negativo. Então, é verdade que aqui ainda, do outro lado, temos uma contribuição constante. Quando seja mais infinito, não vai influir em nada isso. E quando esse expoente seja negativo, aí vai contribuir. Bom, esta condição você pode reescrever. Você pode reescrever aqui como P menor do que 1. É a mesma condição aqui e aqui. Aqui é P maior do que 1. Né? Então, bom, agora colocando de volta, reinserindo tudo de volta aqui, né? Então temos, portanto, e 4, tá? Vou colocar que depende de P, tá? É igual a. Então vamos ter aqui caso em que se P for menor do que 1, se P for igual a 1 e se P for maior do que 1. Acabamos de ver já de que quando P for exatamente igual a 1, isso dá mais infinito. Aqui tem esse outro caso de que quando P for menor do que 1, também dá mais infinito. E esse último, quando P for maior do que 1, essa integral aqui, essa parte dá 0, e o valor que vai dar, aqui vai dar 1 dividido por P menos 1. Tá? Então, resumindo, vou colocar aqui a integral 1 até mais infinito de dx, x elevado a p é igual a. Então, vou colocar aqui diverge se, nos primeiros dois casos, p menor ou igual do que 1. E converge para este valor 1 sobre p menos 1, se p for estritamente maior do que 1. Então, repito que vocês devem ter utilizado este resultado que estou escrevendo aqui, lá em cálculo 2, quando se estudam séries, né? Quando se estuda a convergência ou divergência da série 1 sobre n elevado a p, n igual a 1 até infinito. E o resultado é o mesmo, é que essa série diverge se p for menor ou igual do que 1 e converge se p for maior do que 1. Você usa o critério da integral, você compara isso com uma integral
Tá? Isso se vê lá em cálculo 2. Mas para efeitos do que eu quero resgatar neste capítulo aqui, né? Quando a gente estiver calculando a transformada de Laplace de uma função, vamos estar numa situação como esta. Vai ser uma integral, né? Onde a integral de uma função depende de um certo parâmetro. Neste caso, esse parâmetro é p. Então, dependendo do valor desse parâmetro, pode acontecer que a integral converja ou a integral diverja. Vai depender desse parâmetro p. Então, isso é o que vai acontecer com a transformada de Laplace. Vocês vão ver que vão calcular a transformada de Laplace da função x, da função x cubo, etc. E a gente vai falar que a resposta dessa integral vem dada por, sei lá, 1 sobre s ao quadrado, por dar um exemplo, mas desde que seja obedecida alguma restrição. E quando não for obedecida essa restrição, a integral vai divergir. Tá? Então, esse é o exemplo que se aproxima mais, está mais perto do que a gente vai ver na continuação com a transformada de Laplace. Ok? Então, vamos lá com a definição da transformada de Laplace. Tá? Agora sim. Então, seria 2.1. Definição e exemplos. Tá. Então, definição. Seja f uma função definida no intervalo 0 mais infinito em C. A gente vai permitir que esta função seja complexa. Tá? Tipicamente se estuda transformada de Laplace de funções que são reais, e é o que mais vai aparecer na disciplina, mas vai ter uns casos aí que vai ser bom estar considerando essa função complexa. Já vai ficar claro. Tá? Então, seja f uma função definida da semirreta real nos números complexos. Então, definimos a transformada de Laplace, né? Transformada de Laplace de f como, então aqui vai, utilizamos esta notação, um L gótico, tá? É uma convenção utilizar como variável independente t, em vez de x, tá? Mas é uma convenção, tudo o que a gente vai ver aqui poderia ser com f de x, tá? Mas é uma convenção utilizar como variável independente t, então aqui vem, é uma integral imprópria da primeira espécie. O limite superior da integral é mais infinito, tá? E a integral da função em questão vezes exponencial de menos st dt. Tá? Então, coloquemos aqui. Essa é a definição da transformada de Laplace. Vou copiar de novo isso aqui porque vou aproveitar para introduzir uma outra notação também que é utilizada. Tá? Então, a notação que eu estava deixando de lado é esta outra, do Fzão de S igual, ou esta da L gótico, da função Fzinho de t, tá? Igual, e aqui copio a integral imprópria da primeira espécie de f de t exponencial de menos st dt. Então, essa é a nossa primeira definição. E é uma sutilezinha aqui. Esse S
né? Na maior parte dos textos, sei lá, voice de prima, por exemplo, aparece esse S é uma variável real, né? A gente vai estar trabalhando aqui com S que seja complexo. Tá? Por um lado, vai complicar um pouco os cálculos em alguns momentos e, por outro lado, vai facilitar outros. Tá? Então, eu prefiro que a gente trabalhe com a versão da transformada de Laplace, onde essa variável S seja complexa. Tá? Então, onde S vai ser um sigma mais IK, né? Sendo sigma e k números reais. Então, S vai ser uma variável complexa. Coloquemos um número aqui. Bom, então aqui a gente está vendo a integral imprópria em questão que define a transformada de Laplace depende de um parâmetro. Assim como esse último exercício, o parâmetro era P, aqui o parâmetro é S, que é um número complexo, né? Então, pode acontecer que esta integral convirja para alguns valores de S e que divirja para outros. Isso vai depender de cada caso, né? Então, esta definição é válida, é claro, desde que a gente esteja considerando os S's para os quais esta integral seja convergente. Então, a definição é é válida desde que a integral imprópria em questão seja convergente. Então, vejamos isto com alguns exemplos, né? Calcular a transformada de Laplace de algumas funções simples. Exemplo 1. Tá? O mais simples de todos os exemplos. Calcule a transformada de Laplace da função f de t, né? Onde f de t é a função constante 1. Né, que está definida para t maior ou igual do que 0. Né? Então, faz parte da definição da transformada de Laplace que as nossas funções com as quais a gente vai estar trabalhando são funções que possuem por domínio a semi-reta real, ou seja, a partir de 0 em diante, que não estão definidas para valores negativos. Isso é uma restrição da transformada de Laplace, sim, de não poder se trabalhar com funções que estejam definidas na reta real completa, tá? A gente vai ver que para efeitos dos PVIs, os problemas de valor inicial que a gente vai resolver, é suficiente que elas estejam definidas para t maior ou igual do que 0. Muito bem, então, por definição, então, coloquemos aqui solução. Por definição, né, a transformada de Laplace da função constante 1, né, é a integral de 0 até mais infinito. Aqui vem a função f, que é 1, e aqui vai a exponencial de menos st dt. Essa integral que está aí. E uma integral imediata, né? Porque é a integral de uma exponencial, que é basicamente uma exponencial, levando em conta algum fator que a gente deva acrescentar, né? Então,
a primitiva de exponencial de menos st é a própria exponencial de menos st, mas temos que tomar cuidado com respeito a quais das variáveis que a gente está integrando, com respeito a s ou a t. A gente está integrando com respeito a t. Isso significa que aqui vai aparecer exponencial de menos st e menos 1 sobre s. Essa é a primitiva desta função com relação à variável t. E é para avaliarmos esta função primitiva em t igual a 0 e em t igual mais infinito. Então, transformada de Laplace da função constante 1 vai ser igual. Vamos guardar este fator em evidência, menos 1 sobre s. Tá? E aqui vamos escrever isso como o limite desta exponencial, menos st, quando t vai para mais infinito, né? Isso significa avaliar esta função em mais infinito, significa tomar esse limite, menos esta função exponencial avaliada em t igual a 0. Aí aparece exponencial de 0, que vale 1, né? Menos 1. Então, vou colocar aqui número 2. Então, a gente tem que calcular este limite. Vamos chamar este limite de L. Se a variável S fosse puramente real, é bastante rápido se calcular esse limite e ver que vale 0 quando S for positivo. Agora que a variável S é complexa, é um pouco mais demorado, é um pouco mais chato. Então, vou fazer isto passo a passo, tá? Mas eu antecipo que o tipo de procedimento que eu vou fazer aqui vai se repetir muitas vezes. Então, vendo 1, 2 vezes, depois a gente já se familiariza. Então, calculemos esse limite. Vou manter aqui no canto, aqui em cima, a definição da transformada de Laplace, o Fzão ou o L gótico, tá? A integral de 0 até mais infinito de f de t exponencial de menos st dt. Então, a gente está querendo aqui estudar o limite L igual limite quando t vai para mais infinito da exponencial de menos st. Tá? Onde S é uma variável complexa. S formato sigma mais ik, sendo sigma e k reais. Então, aqui vem que L é igual ao limite quando t vai para mais infinito da exponencial de menos sigma mais ik t. Aí sim, estou substituindo, né, S por sigma mais ik. Então, esta exponencial daqui, a gente abre ela num produto de uma exponencial que seja uma exponencial real, né, multiplicando uma exponencial imaginária. Isto é igual a limite quando t vai para mais infinito de exponencial de menos sigma t vezes exponencial de menos ikt. Então, a primeira das exponenciais que está aí era a que eu estava mencionando, que é uma exponencial real, né? Uma exponencial de uma variável real. E a segunda é uma exponencial com um argumento imaginário puro, né? Bom, isso dá como resposta um número complexo, e é aqui onde aparece a fórmula de Euler, que aparece lá em EDO1, né? Então, da fórmula de Euler, o que temos da fórmula de Euler?
exponencial de iθ vem dado por cosseno de θ mais I seno de θ. A fórmula de Euler é a que nos esclarece que a exponencial do número imaginário dá como resposta um número complexo. E a parte real e a parte imaginária desse número complexo vem dada pelo cosseno do θ e o seno do θ. Então, neste caso, isso daqui seria cosseno. Em princípio, eu teria que colocar cosseno de menos kt, mas isso é uma função par da cosseno de kt, e aqui vem menos I seno de kt. Né? Isso é um exercício, né, que se encontra lá quando você trabalha com a fórmula de Euler, de ver que exponencial de menos Iθ vem dado por cosseno de θ menos I seno de θ. É simplesmente utilizar a fórmula que temos aqui em cima, trocando θ por menos θ. Então, aqui vai ficar cosseno de menos θ, né? Cosseno de menos θ é o mesmo que cosseno de θ, é uma função par. E aqui ficaria seno de menos θ, e ela é uma função ímpar, por isso que aparece esse sinal menos aqui. É isso o que estou utilizando aqui. Né? Portanto, o nosso limite L vai ter uma parte real e uma parte imaginária. L vai ser o limite quando t vai para mais infinito da exponencial de menos sigma t que multiplica o cosseno. Essa seria a parte real do limite. Tem menos i que multiplica o limite quando t vai para mais infinito da exponencial de menos sigma t que multiplica seno de kt. Então, nosso limite tem uma parte real e uma parte imaginária. Então, por isso que é mais extenso, mais chato fazer o cálculo da transformada de Laplace quando a gente considera S como uma variável complexa. Já vai ter seu benefício, eu vou mencionar lá, mas tudo bem. Então, boas contas, a gente vai ter que examinar separadamente estes dois limites, né? Essas são as notícias chatas. O limite que seja a parte real, vamos chamar ele de LR, de parte real, e esse aqui LI, de parte imaginária. Mas tem uma boa notícia, assim, né? Que a análise que a gente fizer para, por exemplo, LR, as conclusões que a gente vai tirar de fazer o cálculo de LR são exatamente as mesmas para LI. Então, é suficiente fazer um desses estudos, né, e o outro apresenta o mesmo resultado e o procedimento para chegar nele é exatamente o mesmo. Tá? Coloquemos aqui equação 3. Né? Então, vejamos aqui com este daqui, com LI. Estudo de LI. Isso aqui tem a ver com a parte imaginária. É limite quando t vai para mais infinito de exponencial de menos sigma t vezes seno de kt. Muito bem. Bom, o que a gente pode falar aqui? Tem uma forma rápida de chegar ao valor deste limite, né? A observação é que seno de kt é uma função que oscila permanentemente entre menos 1 e mais 1. É uma função periódica, né? Que oscila de menos 1 para mais 1, menos 1 para mais 1, né? E vem assim de menos infinito até mais infinito. Então, o limite de seno de kt, esse não existe quando t vai para infinito. Esta parte daqui não existe. Só que esta exponencial daqui, né, quando sigma for positivo, esta exponencial daqui tende para zero.
né? E quando ela tender para zero, né, independentemente de que este seno oscile entre menos 1 e mais 1, isso vai fazer com que todo este limite seja zero, né? Nesse caso, se o sigma for positivo. Tá. Agora, se o sigma for zero, por exemplo, se o sigma for zero, aqui vai ficar exponencial de zero, aqui vai ficar 1. Né? E se tiver 1 multiplicando o seno de kt, aí o limite já não vai mais existir. É esta função que está oscilando. Então, quando o sigma for zero, não vai existir. E agora, quando o sigma for negativo, por exemplo, sigma igual a menos 2, aqui ficaria exponencial de 2t. Como se comporta exponencial de 2t? Exponencial de 2t é uma curva que cresce para mais infinito, e se está multiplicando por este seno, vai dar uma coisa que está oscilando. Tá? Então, nesse caso também, este limite não vai existir. Então, a nossa conclusão vai ser que esse limite daqui existe, né, somente quando o sigma for estritamente positivo. Nesse caso, vai dar zero. Então, fazemos a demonstração formal, que é utilizando o teorema do sanduíche. Tá? Temos que a função seno de kt é uma função limitada. Ela oscila entre menos 1 e mais 1. A função que aparece em nosso limite é o seno de kt multiplicado pela exponencial de menos sigma t. Então, multiplico esta desigualdade por exponencial de menos sigma t. E exponencial de menos sigma t é algo que é estritamente positivo. Tá? Sempre é positivo. Então, significa que isso implica que eu estou autorizado a multiplicar esta desigualdade sem alterar, né, os sinais de desigualdade. São mantidos se eu estiver multiplicando ela por um número que é positivo, como é o caso aqui. Né? Então, aqui vem menos exponencial de menos sigma t menor ou igual do que exponencial de menos sigma t seno de kt, tá? Menor ou igual do que mais exponencial de menos sigma t. E aqui onde a gente utiliza o teorema do sanduíche. Se sigma for maior do que zero, né? Então, por exemplo, se sigma for 2, então exponencial de menos 2t, quando t vai para o infinito, tende para zero. E aqui também aparece a exponencial de menos 2t, a única diferença é que leva um sinal menos. Né? Menos exponencial de menos 2t também tende para menos zero, que é zero. Então, o lado direito e o lado esquerdo tendem para zero, é o teorema do sanduíche. Isso implica que esse termo daqui tende para zero, que é o nosso limite LI. Né? Então, se sigma for positivo, vamos colocar algum número aqui na desigualdade. Se sigma for positivo, tá? Do teorema, sabendo que limite quando t vai para mais infinito de exponencial de menos sigma t igual a zero, do teorema do sanduíche, na verdade chama teorema do confronto, né? Mas é comumente chamado teorema do sanduíche. Vem que o nosso limite aqui, limite quando t vai para mais infinito, de exponencial de menos sigma t vezes seno de kt, que isso vale zero,
pode ser qualquer K real. Se o sigma for positivo, né, isto aqui vale zero. E este é o nosso limite que a gente está considerando, que chamamos LI. Sigo. Isto tem uma visualização gráfica. Né? A visualização gráfica é a seguinte. Aqui pelo lado direito, a gente tem esta função exponencial de menos sigma t, onde sigma é positivo. Então, significa que a gente tem aqui uma curva que decai exponencialmente, aqui gruda no eixo horizontal. Tá? E por outro lado, no lado esquerdo, temos menos a mesma exponencial. Esta curva refletida com respeito ao eixo horizontal. Né? Então, aqui em cima está y igual exponencial de menos sigma t. E aqui embaixo está y igual menos exponencial de menos sigma t. E a nossa curva, né? A nossa curva de interesse é exponencial multiplicado por um seno de kt. É uma curva aqui que está oscilando e que está limitada superiormente por uma, inferiormente pela outra. Está oscilando aqui. Né? E o que está dizendo o teorema do confronto é que esta curva pode oscilar, mas está limitada superior e inferiormente por curvas que tendem para zero quando t vai a infinito. Não tem outra escolha, outra opção de que a nossa função também ir para zero. Essa é a interpretação gráfica desse limite aí. Ótimo. Então, nos está faltando falar, então, deixemos claro, este é o caso em que sigma for positivo. Bom, o que eu tinha mencionado, se sigma for zero, aqui então vai ficar exponencial de zero. Então, digamos, a curva superior e a curva inferior vai ser y igual 1. E aqui y igual menos 1, ou seja, algo horizontal. E aqui fica simplesmente a curva seno. Né? E o limite, quando t vai para mais infinito, dessa curva seno, que oscila permanentemente, não existe. E se sigma for negativo, né? Eu falei, por exemplo, exponencial de 2t, né? Então, esta exponencial daqui cresce, e esta outra aqui decresce, e que vai dar uma coisa que oscila, e as oscilações vão crescendo mais e mais. Então, também não vai existir. Então, deixemos claro, então, escrevamos isso, que o limite não existe para sigma igual a zero ou sigma negativo. Então, para sigma menor ou igual do que zero, LI não existe. Não existe. Tá? Bom, então, vejam, isso é o que a gente tinha para ser considerado neste limite L. Aqui, LI, então, somente existe quando sigma for estritamente positivo e vale zero. Né? E o resultado é o mesmo para LR. Tá? O resultado é o mesmo. Que ele somente existe quando sigma for estritamente positivo e vale zero. Tá? Então, o resultado é o mesmo para LR. Né?
temos aqui LR igual 0, se sigma for maior do que 0 e não existe se sigma menor ou igual do que 0. Então, a conclusão é simples, porque esta é uma coisa complicada, ter um limite de uma parte real, um limite de uma parte imaginária, mas a resposta para o limite da parte real e para o limite da parte imaginária é exatamente a mesma, de que valem 0 quando sigma é positivo ou não existem se sigma for menor ou igual do que 0. Então, a gente pode escrever de uma vez, aqui, substituindo esses dois resultados, aqui em LR e LI, que o nosso limite L de interesse, vai ser 0 se sigma for positivo, e o nosso limite não vai existir se sigma for menor ou igual do que 0. Então, continuar aqui embaixo. Então, substituindo, os resultados de LR e LI em 3, vem que, então, L é igual a 0 se sigma for positivo e não existe se sigma for menor ou igual do que 0. Essa é a conclusão de todo este cálculo. Isto era o que a gente queria saber, né? Vamos colocar aqui o número 6. Né? Porque apareceu no cálculo da nossa transformada de Laplace que tínhamos que considerar esse limite L. Agora, com este resultado, a gente retorna na expressão que a gente obteve da transformada de Laplace da função constante 1. Vamos lá. Então, retornando a transformada de Laplace da função constante 1, tá? O que a gente tinha escrito lá atrás, né? A gente tinha obtido isto, que era menos 1 sobre S, vezes, e aqui aparecia esse limite que chamei de L menos 1. E aqui onde eu vou colocar o nosso resultado, que isto vale 0 se sigma for positivo, né? E não existe se sigma for menor ou igual do que 0. Né? Então, isto vai ser 0 se sigma for positivo e não existe se sigma for menor ou igual do que 0. Então, quando substituir aqui, vai dar que isto vale 1 sobre S. Tá? E a condição para que isso seja verdade é que sigma seja positivo. Esse sigma, lembremos que a nossa variável complexa S é sigma mais IK. Então, esse sigma que está aí corresponde à parte real da nossa variável complexa S. Então, usualmente vai aparecer escrito desta forma: transformar de Laplace da função constante 1 é 1 sobre S se a parte real de S for maior do que 0.
E essa é a resposta final do exercício, né? Foi uma coisa longa, porque é o primeiro exercício que a gente vê e a gente se encontra com esses limites, mas repito que a argumentação que foi feita nesses limites vai se repetir com muita frequência, tá? Então, observações, né? Observações. Bom, primeira observação é que a resposta da integral, né, que foi 1 sobre S, existe para alguns valores de S, não para todos os S's do plano complexo. Só existe para aqueles S's que possuem uma parte real que é positiva. Então, aí vem aquela comparação com o último exemplo de integrais impróprias que eu fiz, que tinha uma integral de x sobre x elevado a p, de 1 elevado de 1 até infinito, e a resposta dependia de se p fosse maior do que 1, menor do que 1, igual a 1. Bom, aqui também, a resposta é que a integral que define a transformada de Laplace da função constante 1 converge somente quando o S que aparece nessa definição, aquele parâmetro S, possui parte real positiva. Isso você pode representar aqui no plano complexo, tá? Onde aqui coloco sigma, que é a parte real de S, e no eixo vertical eu coloco K, que é a parte imaginária de S, né? E onde fica representado todos esses pontos cuja parte real de S sejam positivos? Fica representado aqui, no quadrante 1 e no quadrante 4. Tá? Vou deixar claro aqui, vou colocar uma linha tracejada aqui. Para deixar claro que não é incluído o eixo imaginário, é só o quadrante 1 e 4, mas sem incluir o eixo imaginário. Tá? Essa região para a qual a transformada de Laplace existe é chamado domínio de convergência. E o que eu fiz aqui foi simplesmente representar o mesmo domínio de convergência no plano complexo. Então, essa é a primeira observação. Então, todos os cálculos de transformada de Laplace, 99,9% dos casos de transformada de Laplace que a gente vai calcular, né, acontece que vem dada por uma resposta e vai acompanhada de um domínio de convergência. Tá? Há um único caso que a gente vai ver para o qual o domínio de convergência é o plano complexo todo. Em todos os outros casos, sempre vai ter uma restrição, não é o plano complexo todo. Então, vai vir dada uma resposta acompanhada de um domínio de convergência. Essa é a primeira observação importante. A segunda observação importante é que a resposta da transformada de Laplace da função, neste caso constante 1, dá como resposta algo que depende de S. Né? E é claro, né? A definição da transformada de Laplace leva um S embutido dentro, a resposta tem que depender de S. Bom, e daí que faz sentido que a gente denote isso, né, com efezão de S. Efezão de S, está deixando claro, né, a gente... Né, em geral, aqui vai depender explicitamente do tempo t. Neste caso, por ser constante, só aparece um 1. Né? Mas a gente vai utilizar ou a notação com L gótico aí, ou a notação com efezão de S. E vocês estão vendo aqui, a resposta é 1 sobre S. Com esse domínio de convergência aí. Tá? Então, quando a gente trabalha com transformada de Laplace de uma função, há dois domínios. Um das funções efezinho, né, que é o domínio são funções que estão definidas na semi-reta real, né, o domínio das funções efezinho, e então aparece a variável t, e por outro lado, no domínio de Laplace, aparece uma outra variável s.
né? Então, a cada função fzinho de t é associada uma função 1 sobre s. Tem detalhes de se sempre vai existir essa transformada ou não, tem esses detalhes que a gente... Na aula passada, a gente já introduziu a definição da transformação de uma função dada, vai vir acompanhada de um domínio de convergência. Muito bem, então vamos continuar aqui com exemplo 2. Nesta aula vamos calcular só transformar de Laplace de funções. Então, calcule a transformada de Laplace das seguintes funções. Dois pontos. Então, letra A função t. Letra B, a função t ao quadrado. Letra C, busca fazer a generalização, né? Porque a gente calculou a transformada de Laplace da função constante 1, que pode ser enxergada como t elevado a 0. Né? Vamos calcular aqui a transformada de Laplace de t elevado a 1, de t ao quadrado. Então, há uma resposta fechada para a transformada de Laplace de t elevado a n, né? Onde n pode ser 0, 1, 2, 3, qualquer inteiro não negativo, né? Essa é a letra C. Letra D, a transformada de Laplace da exponencial de S0t, né? Onde S0 é um número complexo, né? Este é um caso legal, porque dos exemplos vai ser o primeiro exemplo em que vai acontecer que nossa função em questão é uma função complexa. Por que complexa? Porque se o expoente dela, né, é uma exponencial de S0t, se esse expoente for complexo por causa de S0 ser complexo, né, abrindo isso, utilizando a fórmula de Euler, etc., se obtém que esta é uma função complexa, que possui parte real e que possui parte imaginária. E quando a gente viu essa definição de transformada de Laplace, eu falei que a gente permitiria, né, estudar casos em que a função fzinho de t fosse complexa, que possuísse parte real e parte imaginária, e este vai ser um exemplo disso. Tá? Depois, também vamos calcular a transformada de Laplace de cosseno de alfa t, a função cosseno de alfa t, onde alfa é um número real, né? Então volta a ser uma função real, a que a gente vai estar considerando aqui. Letra F é seno de alfa t, né? Onde alfa é um número real. E dois últimos casos, né? Letra G, a transformada de Laplace da função de grau em t menos 2. Então, vai fazer conexão com aquela parte das funções contínuas por partes que a gente viu, né, e que para a gente vão ser importantes na hora de resolver alguns problemas de valor inicial, né? E H que seja com a função delta, por exemplo, delta em t menos 5. Muito bem, solução. Então, letra A. A transformada de Laplace da função t. Né? Todos estes exercícios se começa pela definição, né? Por definição, transformada de Laplace da função t vem dada pela integral imprópria, né, de 0 até mais infinito, da função em questão t
multiplicando a exponencial de menos st dt. Isso é simplesmente por definição. Então, a integral que a gente tem que calcular é essa aí. E essa integral não é uma integral difícil, é uma integral de cálculo 1, né? De t vezes uma exponencial de menos st, se faz utilizando integração por partes, né? Então, fórmula de integração por partes, só para rapidamente. Partes, né? Integral, vocês usualmente veem neste formato, né? Integral de u dv igual u vezes v menos a integral de v du. Esse é o formato da fórmula de integração por partes para integrais indefinidas. Neste caso, a gente utiliza a versão desta fórmula para uma integral que é definida, possui limites de integração. Quem é u e quem é v neste caso? Deve ser escolhido de tal forma que fique uma integral mais simples aqui, né? Então, este vai ser nosso u e este vai ser nosso dv. Tá? Então, vem que transformada de Laplace, nossa função t. Então, primeiro termo da integração por partes, u vezes v. U é o próprio t, né? E v vai ser a primitiva da exponencial de menos st, né? Que a gente já viu, isso é a exponencial de menos st com um sinal menos dividido por s. Esse é o termo uv. Menos, então coloquemos aqui, esse é o termo uv. Menos a integral de v du. Integral, aí está v, menos exponencial de menos st sobre s. Du, o diferencial de t, isso dá simplesmente dt. E o detalhe, né, que a gente está utilizando essa fórmula de integração por partes para uma integral que é definida. Então, aqui isto vai avaliado em t igual 0, em t igual mais infinito. E aqui vai uma integral de 0 até mais infinito. Isso é o que vem de utilizar integração por partes. Só demos uma arrumada aqui com respeito a alguns sinais. Aqui, por exemplo, esta função que é avaliada em mais infinito e em zero. Você pode avaliar diretamente quanto equivale em zero. Tá? Arrumemos um pouco esta expressão. Transformada de Laplace da função t igual. Então, esta função que está aqui, quando for avaliada em t igual a 0, tem esta exponencial de 0 que dá 1, mas vai estar multiplicada por t e t vale 0. Então, esta expressão toda zera quando t é igual a 0. Então, aqui só sobrevive esta expressão avaliada em t igual a mais infinito. Então, aqui vai ficar menos, vou colocar 1 sobre s em evidência, e vai ficar o limite quando t vai para mais infinito de t vezes essa exponencial. Aí ficaria isso menos essa função em 0, que vale 0, então só ficou isso daí. Depois aqui dá um sinal mais e tem um fator 1 sobre s, né? Aqui vai integral de 0 até mais infinito. E aqui ficou exponencial de menos st dt. E assim como ficou nossa integração por partes. Coloquemos um número aqui, número 1. Então, em princípio, temos dois cálculos a serem feitos. Um é o cálculo desta integral que está aqui, né, de 0 até infinito, e outro é o cálculo deste limite. Né? Então,
vou começar aqui para o cálculo deste limite e vai nos trazer lembranças do que a gente fez na aula anterior para o caso da transformada de Laplace da função constante 1, em que aparecia este limite sem esse t. Né? Vamos lá. Ok, então, calculemos, aqui separemos isto, calculemos, então, L igual limite quando t vai para mais infinito de t vezes a exponencial de menos st. Tá. O que a gente vai encontrar como resposta é o mesmo, né? E esta é a boa notícia, né? E que vai se generalizar isto, e que a gente vai encontrar a mesma resposta que a gente encontrou quando era simplesmente exponencial de menos st. A resposta era que esse limite valia zero, desde que a parte real de s fosse zero. Né? E quando a parte real de s fosse maior do que zero. Se a parte real de S fosse zero ou fosse menor do que zero, esse limite não existia. Vai ser a mesma resposta que a gente vai encontrar aqui, mas vai dar um pouco mais de trabalho. Mas vamos lá. Bom, a coisa é que este S, né, é uma variável complexa, sigma mais k. Então, a gente tem que abrir isto. Ele igual limite quando t vai para mais infinito de t vezes exponencial de menos sigma mais ik. T. Essa é a nossa variável S complexa. Seguinte etapa, abrir isto num produto de duas exponenciais. L igual limite quando t vai para mais infinito de t vezes exponencial de menos sigma t vezes exponencial de menos ikt. Aí foi aberto. Né? Então, esta é uma exponencial real e esta é uma exponencial imaginária. A gente já viu que aqui a gente utiliza a fórmula de Euler. Né? Então, isso aqui, a fórmula de Euler, vem dado por cosseno de kt menos i seno de kt. E daí então a gente vê que o limite que a gente está estudando, né, possui uma parte real e uma parte imaginária. Então, ele é igual. Qual é a parte que aparece na parte real? Aparece limite quando t vai para mais infinito de t vezes exponencial de menos sigma t vezes cosseno de kt. Isso é o que aparece na parte real. Aqui vai vir menos i vezes uma expressão muito similar, mas com o termo seno de kt aqui. Limite quando t vai para mais infinito de t vezes exponencial de menos sigma t seno de kt. Então, para calcular o nosso limite L, né, em princípio a gente tem que calcular dois limites. Este daqui que corresponde à parte real e este daqui que corresponde à parte imaginária. Coloquemos aqui número 3. Né? Vou utilizar a mesma notação que utilizei no exemplo 1. Né? Chamemos esta parte daqui, este limite daqui, chamemos ele de LR. Este outro daqui, chamemos este limite de LI. Né?
de novo vai acontecer o que aconteceu no exemplo da aula passada. É suficiente fazer o cálculo ou análise de um dos dois limites, porque para outro se repete exatamente a mesma análise e a resposta também vai ser a mesma. Tá? Vou considerar então, por exemplo, este que está aqui, LI. Tá? Poderíamos considerar LR, a análise é a mesma. Então, cálculo de LI, né, que é igual a limite quando t vai para mais infinito de t vezes exponencial de menos sigma t vezes seno de kt. Então, aqui se complica um pouco mais a situação com relação ao exemplo 1, né, onde a gente não tinha esse t ali. Né? Dessa vez tem t vezes a exponencial e vezes seno. Tá? Mas a ideia para se calcular esse limite é a mesma que a gente utilizou lá no exemplo 1. É notar primeiro que esta função seno de kt é uma função que oscila permanentemente, uma função periódica que oscila de menos 1 até mais 1. Né? Então, quando vai para o infinito, não existe o limite dela, porque está permanentemente oscilando. Não converge para nenhum valor, oscila permanentemente entre menos 1 e 1. Então, o que vai determinar se esse limite existe ou não é esta função que está aqui na frente dela. Né? Então, se essa função tender para zero, que foi o que aconteceu lá nesse primeiro exemplo, então pode estar oscilando este seno, mas o limite vai ser zero por causa de estar multiplicado por uma função que tende a zero. Né? E esse vai ser a resposta, que esse limite vai ser zero, não é para qualquer sigma, tem que estudar isso, mas e vai ser o caso em que tudo isto aqui tender para zero. Então, a gente tem que estudar separadamente esta função que está multiplicando o seno de kt e ver esse limite. Se esse limite tender para zero, são boas notícias, apesar de isto aqui estar oscilando, né, tudo isto aqui vai dar zero. Bom, vejamos. Estudamos primeiro consideramos o limite, então chamemos aqui de L1 igual limite quando t vai para mais infinito, simplesmente de t multiplicando essa exponencial que está ali. Simplesmente isso. Tá? Então, este é o limite que se estuda em cálculo 1. Tá? Quando t vai para infinito. Esse fator t vai para o infinito e esta exponencial, bom, se sigma for positivo, né, este limite esta exponencial vai dar, por exemplo, a exponencial de menos 2t. Quando t vai para o infinito, vai para zero nesse caso. Né? Então, ficaria um limite da forma infinito vezes zero, que é uma indeterminação. É o típico exemplo que se vê em cálculo 1 quando se aplica a regra de L'Hopital. Mas há os casos mais simples. Os casos mais simples é, por exemplo, quando sigma for zero ou quando sigma for negativo. Se sigma for exatamente igual a zero, aqui fica exponencial de zero, que dá 1. E aqui fica simplesmente limite de t, quando t vai para o infinito, isso vai para o infinito. Se o sigma for negativo, de tal forma que aqui, por exemplo, tenhamos exponencial de 3t,
Quando t vai para o infinito, a exponencial de 3t vai para mais infinito e junto com este t também vai para mais infinito. Então, esses são os casos simples, digamos. A gente já pode escrever aqui direto, né, que este limite dá mais infinito se o sigma for zero ou negativo. Nesses casos, por simples inspeção, colocou sigma igual a zero aqui, vejo que fica simplesmente t, dá limite de t quando t vai para infinito, vale infinito. E se sigma for negativo, por exemplo, menos 5, aqui vai ficar exponencial de 5t, e aqui fica um limite de t vezes exponencial de 5t, os dois vão para o infinito, também dá para o infinito. Então, a dúvida é o que acontece quando sigma for estritamente positivo. Tá? É aí que vai ficar essa indeterminação. Aqui vai ficar um infinito multiplicando um zero, que é uma indeterminação e deve ser analisada. Então, se sigma for positivo, então a gente reescreve esse limite como t, limite quando t vai para mais infinito. Mantemos o t no numerador e escrevemos exponencial de menos sigma t como 1 dividido por exponencial de sigma t. Né? E analisamos quando t vai para mais infinito. O numerador está indo para mais infinito e o denominador também está indo para mais infinito. Continua ficando uma indeterminação, mas esta indeterminação que se pode abordar utilizando a regra de L'Hopital, né? Que é o que se faz em cálculo 1 quando se estuda este limite. Então, de acordo à regra de L'Hopital, então vem a derivada da função que está no numerador, a derivada de t com respeito a t, tá? A função constante 1, e a derivada da função que está no denominador, exponencial de sigma t, a derivada disso vai dar sigma vezes exponencial de sigma t. E agora a gente reconsidera o que está escrito aqui quando t vai para mais infinito. O numerador já vale 1, o denominador é sigma vezes a exponencial de sigma t quando t vai para mais infinito, isso dá infinito. Então fica 1 sobre infinito. E isso aí vale zero. Né? Então, este limite daqui vale zero aqui. Então, interrogante, isto vale zero quando sigma for positivo. E essa informação que eu precisava, né? Porque aí a gente retorna aqui em cima, que a gente sabe que esta função que está aqui, quando com sigma positivo, né? Quando t vai para infinito, esta função vai para zero. E vai fazer com que as oscilações deste seno morram, né? É aquela abordagem da situação pelo teorema do sanduíche, né? Então, se sigma for positivo, então eu vou fazer aqui a explicação gráfica. A visualização gráfica do que está acontecendo, né? Mas o argumento de que esse limite em questão vai ser zero é o teorema do sanduíche. Vou fazer o gráfico de t vezes exponencial de menos sigma t. Tá? Dá uma coisa assim, que começa em zero, sobe e depois decai. Então, esse gráfico que está aqui é o gráfico de y igual t vezes exponencial de menos sigma t.
y. Depois faço o gráfico de menos t vezes exponencial de menos sigma t. Então, esta curva refletida com relação ao eixo horizontal. Ali. Então, este gráfico daqui é y igual a menos t vezes exponencial de menos sigma t. Aqui está 0. E a nossa função de interesse é t vezes exponencial de menos sigma t vezes o seno de kt. Que vai ser uma coisa então que vai estar oscilando entre uma curva e outra. Então, vai começar aqui. E a gente está interessado no que acontece aqui quando t vai para infinito. E a nossa curva vai ficar limitada superior e inferiormente por duas curvas que tendem para zero. Isso vai fazer com que a nossa função tenda para zero. Né? Isso é o que diz o teorema do sanduíche. Né? Então, conclusão. Limite, quando t vai para mais infinito, de t vezes exponencial de menos sigma t seno de kt, tá? Isso vale 0, se sigma for positivo. Né? Agora, quando sigma for 0, né? Sigma for negativo, a gente já viu que nesses casos este limite daqui não existe. Do ponto de vista gráfico, o que aconteceria? Esta curva em vermelho já não iria mais para 0, é uma curva que cresce. Né? E aqui em azul decresce. Né? E a nossa função fica oscilando entre duas curvas, que uma vai para mais infinito e outra vai para menos infinito. E nesse caso, o limite não existe. Então, a gente pode responder aqui de novo, voltando ao nosso limite Li, né, da parte imaginária. Aí a gente já tem a resposta definitiva para ele. Né? E a resposta definitiva é que esse limite existe somente quando sigma for positivo. E nesse caso existe e vale 0. Quando sigma for 0 ou negativo, não vai existir. Então, portanto, Li, né, é igual a 0 se sigma for positivo, e aqui não existe, se sigma for menor ou igual do que 0. Essa é a conclusão, tá? E o mesmo resultado é verdadeiro para o limite da parte real, aquele limite LR, né? Então, vou colocar aqui. Analogamente, né?